Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao último episódio da temporada do Rede Educa, que nesta edição abordou um tema de grande relevância, o ESG. Durante os 5 módulos desta temporada, discutimos e exploramos como esses princípios estão transformando o mundo dos negócios, a sociedade e o meio ambiente. Falamos sobre práticas inovadoras, os desafios atuais e as melhores estratégias para incorporar os pilares de sustentabilidade em diversas áreas, desde grandes corporações até iniciativas locais. E na aula de hoje vamos falar sobre as vantagens de ser signatário. E quem vai nos explicar sobre esse assunto é a Fernanda Rios, ela que é especialista na área e já está aqui conosco. Olá Fernanda, seja muito bem-vinda. O que podemos esperar dessa última aula? Olá pessoal, na aula de hoje vamos falar do Pacto Global da ONU, que é uma oportunidade para um futuro sustentável para as organizações, né? O lema do Pacto Global da ONU é: estamos juntos sobre uma agenda global para erradicar a pobreza extrema, combater as mudanças climáticas e garantir a vida digna para todas as pessoas. Nós sempre apoiamos o Pacto Global com as Nações Unidas. E o que é esse tal desse Pacto Global com a ONU, né? O Pacto Global com a ONU é a maior iniciativa de sustentabilidade corporativa do mundo. Ela foi criada lá em 2000. E o seu principal objetivo é sempre convidar as organizações a alavancar o poder dos seus negócios para promover a paz, a prosperidade e a proteção do planeta. Sejam essas organizações privadas, órgãos públicos, ONGs ou qualquer organização que esteja interessada a alavancar o poder dos seus negócios, né? Porque imagina você como organização, além de ter a sua atividade fim, você está inserido, né, com o objetivo em promover essa paz, né? E principalmente a proteção do planeta, que a gente está vendo cada vez mais resquícios do planeta que a gente não está cuidando, né? A gente está cada vez mais, por conta das mudanças climáticas, a gente está vendo grandes desastres como a seca do Amazonas, como os incêndios na Califórnia, como as enchentes no Rio Grande do Sul. E nós, como organizações, precisamos pensar que nós somos potenciais poluidores e precisamos colaborar para diminuir esses riscos, né? Hoje, mais de 20 mil empresas em 160 países fazem parte dessa rede global. É uma rede que também está inserida aí para quem está caminhando para a jornada ESG. É um braço. Se a organização optou por fazer uma jornada ESG, como foi falado nas outras aulas, assinar o Pacto Global é um passo para estar inserido também na jornada ESG. E aí a história, vamos falar um pouquinho dessa história aí do Pacto Global, né? Lá nos anos 2000, ela foi lançada pela ONU e inicialmente ela só tinha a participação de 47 empresas, né? Era ainda muito tímido essa questão do Pacto Global, né? Essa iniciativa, as pessoas não estavam muito preocupadas em estar inseridas nisso. Mas já em 2007 houve uma expansão para incluir os governos. Então os governos, principalmente os governos europeus, eles estavam inseridos e também as ONGs, as ONGs, eles ficaram como parceiros ativos. E hoje tem mais de 20 mil signatários abrangendo todos os continentes, né? Então hoje virou uma coisa que era muito pequenininha, lá nos anos 2000 com 47 empresas, a gente tem mais hoje de 20 mil signatários abrangendo todos os continentes. E o que é esse tal desse Pacto Global, né? Ele é basicamente baseado em 10 princípios, que é um pouquinho diferente dos 17 objetivos da ODS. Eles são em conjuntos, mas eles são um pouquinho diferentes, né? Os 10 princípios do Pacto Global, eles são baseados em praticamente 4 temas. O primeiro deles, que é direitos humanos, que é apoiar, respeitar os direitos humanos fundamentais. O trabalho, que é eliminar todas as formas de trabalho forçado infantil. O meio ambiente, que é adotar as abordagens precativas para proteger o ambiente. E a corrupção. Então, eles são separados em 10 princípios, que é um pouquinho diferente. O primeiro princípio é respeitar e apoiar os direitos humanos reconhecidos internacionalmente na sua influência, né? O segundo princípio é assegurar a não participação das empresas em violação de direitos humanos. Então, você precisa olhar para dentro da sua organização e garantir, através de ações, que eu não estou violando os direitos humanos, né? A gente não pode... E aí está inserido a questão de hora extra, para não sobrecarregar a hora extra, de não trabalhar 7 dias consecutivos sem a folga.
tudo aquilo que está inserido, e no caso do Brasil, baseado nos direitos da CLT, a gente precisa assegurar. O terceiro princípio é apoiar a liberdade de associação. Então, todo o trabalhador, ele é livre para se associar ao seu sindicato, associar ao seu conselho, e a organização precisa apoiar isso. Eliminar todas as formas de trabalho forçado e compulsório. Você não pode obrigar um trabalhador a exercer uma atividade na qual ele não quer, né? O quinto princípio do trabalho é erradicar todas as formas de trabalho infantil, né? Então, na cadeia, principalmente na cadeia produtiva, não pode existir trabalho infantil, né? Exceto que a gente considera maiores de 16, que é considerado menores aprendizes. Com relação ao trabalho ainda, é estimular práticas de eliminar qualquer tipo de discriminação no emprego. Então, aí vem as classes inclusivas, né? O LGBTQIA+, os PCDs, os autistas. Então, a gente tem que estimular para que não tenha essa separação, para que não tenha essa discriminação. Com relação ao meio ambiente, é assumir a organização, quando ela se torna signatária do Pacto Global, ela assume que ela tem que praticar formas preventivas de mitigação à poluição do meio ambiente. E precisa desenvolver iniciativas e práticas para promover a responsabilidade socioambiental, né? O que é isso? É praticar a coleta seletiva, ter o reuso de água, economizar energia e, principalmente, incentivar, que aí é o nono princípio, o desenvolvimento de uma difusão tecnológica ambientalmente responsável. É pensar cada vez mais de que forma a minha cadeia pode melhorar com relação ao meio ambiente. Eu posso produzir com menos energia, eu posso produzir com menos plástico, eu posso gerar menos resíduo. Então, é incentivar para o meu negócio que eu vou diminuir o consumo daquilo que pode danificar a natureza. E o último princípio, não menos importante, que é combater a corrupção, né? De todas as formas, incluindo suborno, né? E extorsão. Então, a organização, mesmo ela sendo privada, não necessariamente sendo pública, ela precisa pensar por esse viés também. E como é que as empresas elas contribuem para o Pacto Global, né? Principalmente integrando os 10 princípios à estratégia da operação. Sabe aquele famoso planejamento estratégico que todo ano a organização faz? Quando a gente se torna um signatário, a gente pega esses 10 princípios e insere para dentro da organização, né? Vou fazer no meu planejamento estratégico junto com os meus times. Se eu optei por ser signatário, eu vou incluir esses 10 princípios dentro da minha estratégia, né? Coletando as práticas e políticas sustentáveis e sociais que a minha organização pratica, e no final eu preciso relatar, eu preciso enviar relatórios anuais de progresso alcançado. Então, eu preciso reportar para a ONU, e aí no caso do Brasil, signatária Brasil, tudo aquilo que eu estou fazendo dentro da minha organização. E quais são os benefícios? O porquê que uma empresa, por que é interessante uma organização ser signatária do Pacto Global com a ONU? Principalmente que é a credibilidade e a reputação, né? As empresas ganham destaque por adotar práticas éticas e sustentáveis. Acesso à rede global é um grande networking, né? Porque as organizações ela têm acessos a outras organizações que também têm essa prática. Mitiga a gestão de risco, né? Porque eu identifico precocemente os riscos ambientais e sociais de governança quando eu olho para o meu relato. E atração de investimento. Empresas signatárias, elas têm ações mais valorosas, né? E os investidores, eles preferem empresas com forte compromisso com a sustentabilidade. E aí, como eu falei no começo, também tem um alinhamento com as ODS, que são os 17 ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. O Pacto Global, ele é um complemento das 17 ODS da ONU. As empresas signatárias, elas contribuem para alcançar metas globais como, principalmente, a primeira ODS, que é erradicação da pobreza, né? A ODS 13ª, que é a ação contra a mudança climática, e a igualdade de gênero. Então, eles se complementam. Só que a ODS, só para vocês terem um exemplo, quando a gente está falando de 10 objetivos do Pacto da ONU, você consegue pegar esses 10 objetivos e aplicar diretamente dentro da tua organização. Quando a gente está falando dos 17 compromissos da ODS, nem todos são adequados à tua organização. Por exemplo, a gente tem um ODS aí que é preservação de vida marinha. Se eu tenho uma indústria de papel, por exemplo, onde eu vou conseguir inserir essa ODS? Não faz muito sentido, né? Por isso que quando a gente fala das 17 ODS, é para o mundo. E quando a gente fala dos 10 princípios
da ONU, do Pacto com a ONU, é os 10 princípios que eu vou inserir dentro, vou conseguir trazer dentro do meu planejamento estratégico, dentro da organização na qual eu trabalho. Então, por isso que tem essa diferença. Eles são complementares, eles caminham juntos. Eu costumo falar que eles são primos e irmãos, mas eles são diferentes. E aí, depois que eu escutei tudo aqui, eu quero que a minha organização, ela faça adesão ao Pacto Global. Como que eu tenho que fazer? Primeira coisa, entra no site da ONU, né? Pesquisa lá no site da ONU, faz a sua inscrição formal, faz lá o seu interesse, né? Coloca tudo que a tua organização faz, qual é o teu faturamento, né? Qual é o teu negócio, se é uma indústria, se é um comércio, se é uma ONG, se é uma empresa do governo, né? Coloca lá no site e aí eles fazem uma pesquisa, né? A própria ONU faz uma pesquisa para ver se a tua empresa não tem nenhuma fraude, se não existe nenhuma denúncia, se em algum momento ela teve um termo de ajuste de conduta por conta de trabalho escravo, ou por conta de fraude no governo, ou porque sonegou imposto. Então, se a tua organização não tem nenhum desses pontos, você passa para a próxima fase e aí vai uma carta formal, né, que você assina, normalmente o CEO ou o diretor, o cargo mais alto dessa organização, assina esse compromisso, que é uma carta formal, e a partir daí você desenvolve, a tua organização desenvolve um plano estratégico para implementar esses 10 princípios, né? E aí é mais fácil quando essa estratégia ela está voltada no dia a dia, ela está voltada na tua produção diária, ela está voltada no teu serviço diário, porque fica mais fácil, não tem que fazer uma coisa em separada, né? O ideal é que a tua estratégia esteja inserida no teu dia a dia, né? No teu café da manhã, na tua rota quando o pessoal sai, então tudo isso tem que estar inserido. E no final do ano ou no ano seguinte, precisa apresentar o relatório de progresso e as ações realizadas. Então você chega, durante o exercício anterior, você praticou todas as ações voltadas para os 10 princípios e aí no final do ano você vai e informa, olha aqui, essas foram minhas ações, você submete um relatório e aí o Pacto Global diz, ok, você continua, vamos seguir e a tua meta, a gente vai aumentar a meta. E aí vai fazendo sempre a melhoria contínua. Mas também tem desafios, né? Não é eu sou da área de sustentabilidade, eu sou da área de ESG, eu sou da área da qualidade, eu sou apaixonada pelo Pacto Global e eu quero assinar. Né? O meu diretor optou, né? O CEO quer, abraçou, mas nem tudo é fácil, né? Também tem os desafios. O primeiro desafio, pessoal, é a mudança de mentalidade, né? Quando você opta por assinar um pacto tão importante, você precisa transformar a tua cultura. Tá aqui, né, no top-down. A tua cultura precisa mudar, a tua mentalidade precisa mudar, porque não é só uma carta que você vai assinar. O teu dia a dia vai ter que se transformar, né? Então, é um grande desafio você quebrar esse paradigma das pessoas que faziam sempre do mesmo jeito e a partir de agora que eu assinei um pacto global com a ONU, eu preciso mudar um pouquinho a minha estratégia, eu preciso pensar sempre com a mentalidade de que eu não posso poluir o meu ambiente, que eu não posso mais forçar os meus trabalhadores a trabalharem mais de 10 horas por dia, né? Eu não posso mais fazer hora extra no domingo e não folgar na semana. Então, é uma quebra de paradigma. A partir do momento que a tua organização ela opta por ser signatário, as coisas precisam mudar e precisam ser coerentes com os 10 princípios, né? Outro grande desafio é o monitoramento e relato. A gente precisa ter sempre uma pessoa disponível para coletar essas informações e medir o impacto, porque não é coletar só por coletar, né? Eu preciso de ter dados que sejam coerentes, que sejam com a realidade da minha organização e, principalmente, estar alinhado com a cadeia de valor do meu negócio, né? Garantir também que todos os meus parceiros pensem os mesmos princípios. E aí, quando a gente fala de Pacto Global, a gente está falando de cadeia também. Então, não adianta nada eu estar redondinha lá dentro da minha organização, eu respeito os direitos trabalhistas, eu faço ações ambientais, eu faço coleta seletiva, eu reduzo água, reduzo energia, mas o meu fornecedor não faz nada disso.
Preciso também pensar em só contratar fornecedores que estejam alinhados com os mesmos princípios que uma organização que é signatária. Então, esse é o compromisso. Você não vai mudar só dentro da sua casa, você não vai mudar só dentro da tua organização. Você também precisa pensar que, a partir de agora, eu só vou contratar organizações para serem meus fornecedores se estiverem alinhados com os meus princípios, senão não faz sentido. E esse é um grande desafio, porque a gente sabe que eu preciso ter a mudança de cultura dentro da minha organização e eu preciso também mudar os meus parceiros, né? Dar oportunidade para eles mudarem. Se eles não mudarem, aí a gente começa a pensar em mudar os parceiros, né? Em contratar parceiros que se adequem à nossa mesma mentalidade de redução de resíduo, mesma mentalidade de não trabalho escravo, não ter corrupção principalmente, né, que é um fator muito importante e precisa estar alinhado. O Rede Educa já está de volta e você sabia que existe um campo de estudo chamado futurismo? Os futuristas são pessoas que analisam as ações no presente, preveem as possíveis consequências no futuro e tentam evitá-las. Eu tenho certeza que você já se perguntou por que tantas pessoas estão falando sobre o meio ambiente e também sobre a preocupação com o nosso planeta. Bem, para os futuristas, os dados atuais sobre o clima são bem claros. Se continuarmos nesse caminho, o planeta pode entrar em colapso. Por isso, discutir e pensar sobre ambientes sustentáveis tem ganhado cada vez mais relevância. No Polo Industrial de Manaus, por exemplo, as empresas têm demonstrado que é possível produzir e preservar ao mesmo tempo. É o que você vai ver na reportagem de Catiane Moura. Nesta impressora de embalagens, o conceito de sustentabilidade está presente em cada detalhe. A principal matéria-prima, o papel cartão, é produzida com celulose 100% de reflorestamento. O lixo gerado na fábrica tem dois destinos: a reciclagem, realizada em parceria com cooperativas locais, ou a transformação em novos produtos, como este papel ondulado gerado por máquinas que reaproveitam resíduos. No Polo Industrial de Manaus, práticas ambientais inovadoras estão cada vez mais integradas ao processo produtivo. Nesta empresa de eletrônicos, a eficiência das máquinas reflete o compromisso com o equilíbrio entre produção e sustentabilidade. Desde 2023, a companhia já plantou mais de 1.000 mudas de árvores em áreas urbanas, instituições sociais e escolas, além de retirar 10 toneladas de resíduos de igarapés e orlas. Além disso, todo o resíduo gerado é reciclado ou reaproveitado, com zero envio para aterros sanitários. 100% dos nossos resíduos que são gerados internamente, eles são desviados de aterros sanitários. Ou seja, ele tem uma estratégia de reciclagem. Então, hoje, aproximadamente 90% dos resíduos que são gerados aqui, eles vão para um processo de reciclagem. Uma das iniciativas ambientais desta empresa pode ser vista logo na entrada da fábrica, este ponto de reciclagem. Os colaboradores, eles são incentivados a trazer todos os resíduos que podem ser reciclados para este ponto. E aqui você consegue ver uma boa quantidade de tampinhas, tem garrafas PET, papelão, lixo eletrônico e muito mais. Todo esse material coletado vai para a destinação correta. As políticas ESG, ambiental, social e governança, não apenas preservam o meio ambiente, mas também fortalecem o vínculo com a sociedade e mantêm as empresas competitivas em um mercado cada vez mais exigente. Se atrela especificamente para o mundo empresarial, no sentido de fazê-lo estar mais conectado com a realidade que vivemos atualmente e contribuindo no enfrentamento dos desafios que nós temos atualmente de melhorar nossa forma de viver e produzir, gerando menos impactos negativos e trazendo benefícios e impactos positivos do ponto de vista ambiental e social. São essas ações concretas que provam que a sustentabilidade é o futuro da indústria. Empresas que inovam com responsabilidade estão construindo um legado para as próximas gerações. Temos parcerias com escolas e instituições, onde, através de palestras e engajamentos voluntários dos nossos colaboradores, nós levamos ações de empreendedorismo também e de consciência ambiental. É isso aí, são as indústrias que pensam dessa forma que estão fazendo a diferença nos dias de hoje. Agora seguimos com a Fernanda Rios, especialista em ESG, que vai trazer para a gente um resumo dos principais pontos da aula de hoje.
Então, pessoal, resumindo, na aula de hoje nós falamos o que era o Pacto Global com a ONU, né, que surgiu lá nos anos 2000, qual que é o objetivo desse Pacto Global. Falamos também qual que era a história do Pacto Global, né, quando ela surgiu. Reforçamos que hoje a gente tem 20 mil signatários, que abrange todos os continentes. Falamos um a um quais são os 10 princípios do Pacto Global, né, que são baseados em 4 pilares: direitos humanos, trabalho, meio ambiente e anticorrupção, focado aí, né, para que as empresas não tenham suborno e extorsão. Reforçamos aí como que as empresas contribuem para o Pacto Global, né, que é sempre tendo compromisso, né, integrando os princípios com a ação e, no final, fazendo o relato. Né, os benefícios para as empresas signatárias, né, por que é importante você ser um signatário, né, e principalmente que a empresa ganhe uma credibilidade, aumenta a reputação, né, e ganha grande destaque. Reforçamos também, falamos do alinhamento com os objetivos, os 17 objetivos da ODS, que é um pouquinho diferente dos 10 princípios, né, mas focando aí que em 3 objetivos principais está bem linkado os objetivos, que é a ODS 1, a ODS 13 e a ODS 5. Né? Falamos o passo a passo de como aderir ao Pacto Global, né? Comete a inscrição, né? Faz a varredura, o compromisso, a ação e faz o relato no final. E quais são os desafios e compromissos para as empresas signatárias, né? E o principal desafio é a mudança de paradigma, a quebra de paradigma, é cultural, né? Quando as empresas elas optam por ter o compromisso de ser empresa signatária, ela tem que quebrar um pouquinho a cultura. E estamos chegando ao fim do último episódio da temporada. Muito obrigado a Fernanda por ter participado conosco deste episódio final. E o último episódio da temporada do Rede Educa chega ao fim. Nos encontramos na próxima temporada do programa. Espero que tenham aproveitado e até uma próxima oportunidade. Para ver e rever este e outros episódios da temporada, basta acessar os canais de comunicação do Grupo Rede Amazônica. Até a próxima temporada!